Conquistando você, com som e qualidade, aqui. Sensorial FM. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres com Silvia Correia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Rádio Sensorial FM e o nosso programa Mulheres entrando no ar aqui com vocês todas as quartas-feiras às 10 horas da manhã. E a semana passa muito rápido. E quando nós vemos, já é uma nova semana. E acontecem tantas coisas no nosso dia a dia. E esse programa vem aqui com o intuito sempre de trazer algo novo para vocês, alguma motivação. E o que seria desse programa se nós também não estivéssemos dispostos a ouvir e dar vazão, dar a voz aos nossos ouvintes? Eu vou começar esse programa lendo um texto que eu recebi de uma amiga, a minha amiga Maria de Fátima. Ela me enviou exclusivamente para ser colocado nesse programa. Nós vimos aí uma grande tragédia que aconteceu a semana passada, muito triste mesmo. E nós vemos cada vez mais que os nossos adolescentes, eles estão se perdendo. Isso é muito triste. Então nós precisamos, de toda maneira, melhorar as condições das nossas crianças e dos nossos jovens. Então hoje eu vou começar falando exatamente esse texto para vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre cada tópico que vem nesse texto, tá ok? Ele começa bem assim, olha. No dia 23 de maio de 32, jovens que faziam parte de uma manifestação invadiram a Liga Revolucionária, sede de um órgão que apoiava a Revolução de 1930. Os responsáveis pela instituição replicavam a ação de jovens com um combate armado, onde 4 jovens foram mortos e vários foram feridos. Será que o movimento MMDC já era motivado pela internet? Ou esse movimento era reflexo de um governo ladrão? Eu citei o movimento MMDC, achando que as pessoas entenderiam que a culpa de tudo é do crescimento absurdo populacional e dos maus governantes. Antigamente, as nossas crianças tinham pai e mãe. O salário do pai era suficiente para suprir as necessidades da família. A mãe ficava em casa zelando pelos filhos e familiares, trabalhava no lar e ajudava com a renda. E as viúvas, antigamente, tinham um amparo governamental. A família era a base da sociedade. Com a modernidade, tudo mudou e o governo teve que bolar um plano para manter tantas cabeças pensantes ocupadas para que não reclamassem do mau governo. Então facilitou as drogas, industrializou os alimentos, liberando a adição de venenos que matam a longo prazo, que matam neurônios e assim matam pensamentos. E os seres vão pensando cada vez menos. Foda-se o governo. Aqui em casa, meus filhos estão doentes, tenho que trabalhar, comprar alimentos, remédios, comprar aquilo que a mídia está divulgando, porque o meu filho pode crescer revoltado comigo, que não comprei aquele videogame, aquele celular. As mães tiveram que começar a trabalhar fora e trazer para casa os industrializados, que são práticos e rápidos. Obrigado, governo. Facilitou muito a minha vida. Ah, e tem o saneamento básico. Ele entupiu a terra de asfalto, fechou os poços artesianos e fez com que todos bebessem a mesma água envenenada. Esqueceu que os rios não são suficientes. Criou estradas ao redor dos rios e adivinha, encheu de concreto o fundo e as laterais dos rios. Que inteligente esse governo, não é mesmo? Cadê os lençóis subterrâneos para a evasão das águas fluviais? Oi, o quê?
Esqueci que o governo tirou da grade escolar os estudos sociais e a educação moral e cívica também. Putz, e agora? Como educar os meus filhos? Tem o ensino religioso, mas o ensino religioso sem problemas, né? Tem aquele padre pedófilo da paróquia próxima da sua casa, ou aquele pastor traficante viciado em pornografia que agora se regenerou e vai educar seu filho. Socorro mundial! Gente, é bem isso que nós estamos vivendo. É exatamente isso que nós estamos passando. Esse texto, ele vem trazendo exatamente problemas cotidianos que a modernidade e o crescimento descontrolado populacional acabou trazendo. A modernidade é necessária, nós sabemos disso, mas muitas coisas que acontecem na nossa vida, ela tem infelizmente a base na educação e principalmente nas instituições que governam o nosso país. Então, vale a pena pensar. Eu volto daqui a pouquinho, continuo falando e hoje nós vamos falar muito sobre isso, porque o nosso programa tem que estar aberto, ele tem que falar a respeito do que os nossos ouvintes estão pedindo. E eu estou sempre aqui, sem papas na língua, para falar o que vocês querem ouvir. E eu volto já já. E agora, nosso comentarista vai explicar a regra do impedimento. Veja bem, se o instalador utiliza um tubo que não é a manco, ele está impedido de continuar a obra. A regra evita vazamentos, infiltrações e que você xingue a mãe do instalador, né? Ela não tem nada a ver com isso. Amanco, a marca da inovação. Mais fácil de instalar, não faz sujeira e a obra acaba rapidinho. Usou Amanco? Tá fácil. Amanco! Amanco! De volta aqui com o nosso programa Mulheres, em mais uma quarta-feira, comigo Silvia Correia. Eu tinha prometido para mim que eu não falaria mais sobre temas e assuntos polêmicos. Eu me limitaria a falar a respeito do meu trabalho, que é ligado à numerologia, tarô, feng shui e a criação de figurinos para dança. Mas se eu não falar dos problemas que nós vivemos, não sou eu. Eu acredito que a nossa missão é muito maior. Nós precisamos muitas vezes alertar aquelas pessoas que não raciocinam e que não pensam ou que têm preguiça de pensar e de averiguar. Então agora estão colocando a culpa na internet por conta de toda a situação que ocorreu. Mas infelizmente a culpa não está só aí. Nós vemos que lá em 32, jovens já morreram tentando uma revolução, tentando fazer movimentos que chamassem atenção para alguma coisa. Isso está no crescimento realmente das pessoas. As pessoas, conforme começam a pensar e ver as diferenças, elas vão querer se manifestar de alguma maneira. Mas existem manifestações saudáveis e não saudáveis. Porque, infelizmente, por detrás das cabeças pensantes, nós encontramos hoje espíritos maldosos, psicopatas, pedófilos, e isso é indistintivamente ou indiferente de idade, sexo, raça e cor. Isso são almas difíceis que vêm para o planeta Terra e não conseguem se adaptar, porque são espíritos grotescos ainda, e vêm para uma sociedade doente, porque a nossa sociedade está doente. Porque quando nós entramos num consultório de um psicólogo, que ele diz que o seu filho não pode escutar não, ou que uma mãe não tem o direito de investigar ou averiguar as redes sociais de um filho ou de uma filha adolescente que tenha entre 13 e 16 anos de idade, aonde está o erro? Está o erro na nossa sociedade, porque estão dando poder muito maior do que deveriam para os nossos jovens. Muitos pais estão perdendo o limite e o controle, porque existe uma lei
lei que protege o menor e o adolescente. Precisamos das leis que protegem? Precisamos sim, porque como nós vivemos numa sociedade doente, nós sabemos que muitos pais, parentes próximos vão cometer maldades, atrocidades e até torturas físicas e psicológicas com as pessoas. Mas para tudo existem limites. As pessoas precisam aprender a pensar, a ponderar e criar um parâmetro para tudo isso. E hoje nós vemos que as leis protegem, mas que ao mesmo tempo elas dão uma liberdade maior do que deveriam em alguns casos. Um adolescente de 17 anos, um jovem, tem que pagar pelos seus crimes. Então a lei precisa entender que hoje adolescentes de 14 anos têm que responder pelo que fazem. Eles sabem o que fazem, porque o raciocínio deles é extremamente avançado, principalmente para o mal. Nós vemos e nós ouvimos falar muito numa sociedade, né, dos nossos índigos e dos nossos cristais, e eu estou achando que isso é furada. Embora nós sabemos que essa nossa geração é de um conhecimento extremo, eles dominam a tecnologia, eles dominam as novas técnicas, eles aprendem com uma facilidade incrível, mas eles têm uma predisposição ainda para algumas atrocidades, para algumas maldades. Eles não conseguem entender o que é o colaborar, o que é o dividir, o que é o estar presente, o que é o respeitar. Eles acham que eles podem tudo. Então nós vemos que tem a influência das mídias sociais. Claro que tem, sempre vai ter. Mas tem as influências porque essas pessoas que criam essas redes sociais estão ligados a essas mentes ainda degenerativas, né, do nosso mais baixo calão, infelizmente, e precisam aprender muito. Então nós precisamos ponderar a situação, começar a ver o que acontece, aonde estão os problemas, e cabe a nós agora tentar sanar esses problemas para que a geração futura dessas crianças ainda pequenininhas, mas pequenas mesmo, com menos de 5 anos de idade, possam trazer uma outra visão, né? Uma outra construção para o nosso planeta Terra. E eu volto daqui a pouquinho. Enquanto isso, vocês vão pensando, me mandem seu zap e digam o que vocês acreditam. Meu telefone para contato é 11 97083 0148. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz o seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais, entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. E o nosso programa Mulheres, ele é parte do nosso público, ele é parte dos nossos ouvintes, parte dessas mulheres que muitas vezes se veem na necessidade de gritar, porque são mulheres que precisam realmente trabalhar, são mulheres que se veem em condições, infelizmente muitas vezes de extrema necessidade. É errado a mulher trabalhar, a mulher conquistar o seu espaço, estar lado a lado com o trabalho masculino? Claro que não é errado. Nós precisamos entender que nós, mulheres, somos iguais, que todos os seres são iguais e que nós temos precisamos ter a mesma oportunidade, precisamos ter os mesmos caminhos e que nós podemos sim
trabalhar, ter o nosso sucesso profissional, estar dentro da política, estar em todos os setores, porque isso é igualdade. Mas nós precisamos de uma igualdade que consiga deixar uma base familiar, que consiga constituir ainda valores. E nós vemos que esses valores estão sendo perdidos e vão sendo perdidos cada vez mais. Quanto mais existe esse crescimento, nós vamos entendendo que nós vamos tentando, né, nos equiparar ao que todos são. E ter a igualdade não é ser igual, porque cada ser humano tem uma alma diferente, tem uma predisposição diferente. Cada um de nós está num estágio evolutivo diferente. Então nós podemos sim trabalhar, buscar o nosso sucesso, desenvolver as nossas potencialidades, mas que nós precisaríamos ter condições de tudo isso. A vida é muito corrida, nós vivemos num frenesi constante de busca por mais, de uma ansiedade devastadora por ter, por ser, por querer, por adquirir. E é aí que está o erro. Mas, como diz esse pedacinho do texto, né, que antigamente as viúvas tinham um amparo governamental. E nós sabemos que esses amparos governamentais ainda existem. Sabemos que o governo, né, que os nossos políticos criaram leis. Nós tivemos muita gente que pensou no povo, que pensou no social. E foi se criando leis para proteger as pessoas. E o trabalho de carteira assinada, a CLT, ela vem para proteger e para tentar dar esse nível, né, de igualdade aí entre o homem e a mulher, que com o tempo está começando a mais ou menos se igualar. Lógico que as mulheres perdem longe em salário para homens. Sabemos que isso é verídico, é fato, é real. E que na maioria das vezes, se a mulher for negra ou se ela tiver uma outra raça que não for a branca, ela é mais discriminada ainda. Então existe a discriminação, o preconceito. Só que o nosso governo esquece e a nossa sociedade esquece que todas nós mulheres temos filhos e filhos precisam de mães e pais, de base, de raiz, de ancestralidade, para que nós possamos fazê-los crescer, dar exatamente uma educação moral e cívica, né? E eu sempre falo de civismo aqui, porque quando uma criança ela é criada e ela entende o que é o amor à pátria, que ela entende o que é civismo e que ela conhece a moral, nós não temos problemas de maneira alguma, porque quem ama a sua pátria vai lutar por tudo isso, vai fazer dias melhores, vai crescer pensando no bem de todos. Mas o que o nosso governo está tentando fazer? O nosso governo está tentando tirar os benefícios dos trabalhadores que se submetem a uma carteira assinada. Mas de todos? Não, lógico que não. Eles querem tirar benefícios dos trabalhadores que ganham pouco, ou seja, a classe que ganha menos sempre vai ser escravizada. E pior ainda, quem mais precisa, o que esse governo quer fazer? Dividir aí, não sei se vocês viram, tá? Que essa renda, essa ajuda de renda, que é o LOA, que é uma renda continuada para quem tem problemas físicos, para quem não pode trabalhar, para os idosos, querem reduzir ao meio, o que já é uma miséria, porque esse benefício não chega nem a R$1.000, e hoje em dia R$1.000 não é dinheiro para nada, principalmente para quem mora em cidades grandes. O que eles querem fazer? Reduzir isso ao meio. Então, é um absurdo o que nós vivemos. E aqui diz exatamente isso. Quando a família era a base da sociedade,
Vem o governo e tira tudo isso. Volto já já. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, ó, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, pera aí. Fica mais fácil você pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Ô, droga, esqueci o nome da farmácia, do rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma e já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Anuncie 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail quero@sensorialfm.com.br. De volta comigo aqui, Silvia Corrêa, esse programa Mulheres, entrando no outono, né? Nós estamos saindo aí do nosso verão e entrando no outono. E o outono, ele vai trazendo um pouquinho mais de introspecção, porque ele vai fazendo com que nós ficamos mais interiorizados, pensando um pouco mais. E nós vemos aí essa mudança desenfreada no nosso tempo. Nós vemos essas chuvas que vêm desde o começo do ano, acabando com as nossas cidades aqui. Então são tragédias em cima de tragédias que poderiam muitas vezes serem evitadas se houvesse um planejamento, se lá atrás os nossos governantes pensassem realmente com civismo, pensassem no bem, planejassem o crescimento, entendessem que os polos, né, que são de desenvolvimento, de trabalho, que são essas cidades grandes, deveriam ser olhadas com mais carinho e não deveriam ter sido deixadas à mercê desse crescimento sem limites. Então, existe até um palavrão aqui que eu disse no texto, né, que é o liga-se a teclinha do F, mas eu acho que é bem isso mesmo, porque se nós deixarmos tudo na mão dos governantes, nós vamos continuar exatamente como está. Então, cabe a nós realmente parar, aproveitar esse momento que tanta coisa está acontecendo e ver que o caminho não é mais aquela teoria do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois o outro. O individualismo está tomando conta do ser humano. E quando eu olho para mim e acredito que eu tenho que estar em primeiro lugar, eu crio à minha volta um egoísmo enorme, imenso, e que às vezes fica muito difícil de reparar os danos que vão existindo. E nós vemos isso na competitividade no nosso dia a dia. As pessoas não se preocupam mais em ouvir os outros de uma forma tranquila, carinhosa. O correr do nosso dia faz com que as pessoas precisem se sobressair cada vez mais. E nós vemos mães que são extremamente cobradas porque as nossas mídias e as nossas redes sociais e o nosso vizinho e o nosso amigo, ele impõe um padrão para toda uma sociedade que é irreal, que deveria não existir. Nós precisamos fazer uso de todas as tecnologias, aproveitar tudo isso que os grandes pensadores aí vêm desenvolvendo e trazendo para nosso benefício, para nosso conforto. Mas olha que interessante, cresceu-se tanto a produção de alimentos. O Brasil, ele é riquíssimo em produtividade agropecuária, né, agrícola, e o agronegócio do Brasil é espetacular, é uma terra fantástica. Mas como ele diz aqui, né, dos agrotóxicos,
os nossos alimentos eles vão sendo criados com substâncias que fazem com que o nosso organismo precise trabalhar muito mais, criar resistência, mas que vão nos trazendo doenças diferentes ao longo do tempo. Então são doenças que vão tendo que ser estudadas, porque os vírus, as bactérias, elas vão se modificando. E os agrotóxicos, eles dificultam muito a nossa condição física em alguns setores. E o que aconteceu? O crescimento foi tanto, os agrotóxicos foram tanto, e aí teve que se voltar novamente para os alimentos naturais, né? Então nós vemos que tudo está voltando novamente lá para trás, que cresceu, mas que chegou a um estágio que nós precisamos voltar e repensar, pensar no orgânico. Por quê? Porque é aí que o nosso organismo vai estar bem. E nós vamos começar a curar esse processo que ao longo dos anos nós viemos deteriorando dentro do nosso organismo. É bem bacana, né? Se a gente for entender, pensar e avaliar, tem tudo muito sentido. Mas qual que é o maior sentido que nós precisamos entender? É o sentido da vida, o porquê nós estamos aqui. Para viver correndo, brigando, tentando escalar degraus cada dia mais, subir numa escada ilimitada e sem fim, para alcançar muitas vezes o pódio do sucesso? Eu acredito que não. Eu acredito que o maior sucesso é eu crer em Deus, acreditar na espiritualidade, dar o meu melhor, mas não deixar de ser humana. Volto daqui a pouquinho com vocês. Loja Rei dos Orixás, Lapa, a maior loja da Zona Oeste. São 690 metros quadrados de material religioso, com mais de 4.000 itens à sua escolha. A única com estacionamento próprio, tudo para Umbanda, Candomblé e Ifá. Temos materiais nacionais e africanos. Fazemos descontos para pagamentos à vista, todos os cartões de crédito. Parcelamos as suas compras. Estamos localizados na rua John Harrison, 91, na Lapa, a rua do Mercado Municipal. Maiores informações pelo telefone 11 38 35 21 10, 38 35 21 10, ou pelo WhatsApp 11 9 44 42 23 36. Vou repetir, 11 9 44 42 23 36. Loja Rei dos Orixás, Lapa, a melhor para você. Gente, esse programa está passando muito rápido. Eu gosto muito de falar sobre a nossa vida, os nossos problemas sociais. Eu acredito que isso para mim é motivação. Eu sempre disse desde criança que eu não saberia viver sem brigar por alguma coisa. E é bem isso mesmo. Quanto mais o tempo passa, mais eu entendo que o meu caminho é lutar por condições mais dignas, por igualdade, é estar ao lado das pessoas que precisam, independente de condição financeira. Então, voltando ao texto, vou mandar meu WhatsApp de novo, é o 11 97083 0148. Se vocês quiserem fazer comentários sobre o nosso programa de hoje, fiquem à vontade, mandem suas mensagens, interajam, digam o que vocês pensam, o que vocês sentem. É para isso que esse programa está aqui. Nós estamos abertos para todos vocês. E nós precisamos nos unir em busca de algo melhor, em busca de condições melhores para a nossa sociedade, para o nosso meio e para a nossa vida, tá certo? E aí quando vai falando do saneamento básico,
Realmente foi um crescimento tão desenfreado que nós vemos nas nossas cidades asfalto, asfalto, asfalto. Na verdade, em São Paulo nós vemos buraco, buraco e buraco. Por quê? Porque a gente vai entrar lá no governo de novo, porque as pessoas querem tirar vantagem, o governo quer ganhar em cima. Então as licitações são sempre com aquele seu jeitinho. Ganha as empresas que dão uma propina maior, e isso sempre existiu, nós sabemos. E aí, falando do saneamento básico, as empresas que fazem o asfalto, que é o que nós estamos falando aqui, essas empresas fazem buracos, porque nós temos material de péssima qualidade, não se preocupam com danos nenhum. Aí nós vamos entrar na empresa automobilística, porque vai estragar todos os carros, as pessoas vão ter que fazer uma manutenção constante. Aí outro segmento profissional vai ganhar, que é a parte de mecânica. Aí os carros não têm uma duração, não são mais um bem tão durável quanto era, porque são quebrados muito mais. Aí as empresas vão ganhando muito mais, porque você tem que trocar de carro. E aí você quer sempre uma coisa a mais, um carro novo, uma vida nova, e assim vai indo. E aí a gente vê que em todos os setores isso desandou. Na religião também, infelizmente. Eu já falei várias vezes aqui a respeito de pedofilia dentro das religiões. E isso, dentro do texto, mostra que nós temos sempre os religiosos pedófilos, né? A gente vê que as pessoas estão lá presas, bandidos, traficantes, mas de repente um segmento religioso entra lá e em meia hora todo mundo se converteu e virou santo. Gente, vamos parar com isso, vamos olhar. Vamos prestar atenção na doença da alma que está a nossa humanidade. Vamos tentar voltar às nossas raízes, entender que todos nós estamos interligados e que o nosso crescimento tem que ser um crescimento dentro da moral, da boa conduta, da responsabilidade, da espiritualidade. E isso é o que nós precisamos. Entender tudo isso, lutar, brigar, reclamar, falando mal não vai muitas vezes resolver, mas atitudes vai resolver sim. E o nosso programa Mulheres vai ficando por aqui. Lembrando vocês que meu WhatsApp é 11 97083 0148 e eu fico à disposição de todos vocês. E digo sempre, esse programa é para vocês. E me dá muito prazer em poder falar aqui o que os nossos ouvintes querem ouvir. E eu vou fechar esse programa falando um poema que eu amo desde criança e que para mim remete muito à minha terra, a essa terra que eu amo, ao meu Brasil. Minha terra tem palmeiras, aonde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores. Então, é o poema, a canção do exílio. E esse poema é muito lindo e eu gostaria muito de poder ouvir dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, a canção dos pássaros na nossa alma, a leveza e a simplicidade da natureza voltando para dentro de nós. E eu vou terminando o meu programa, o nosso programa, o programa Mulheres, deixando aqui o meu agradecimento a todos vocês que todos os dias me mandam recadinhos, que me mandam abraços, que me mandam bom dia. E eu desejo a vocês que essa semana seja abençoada, cheia de luz, iluminada, que todos os espíritos, que esse clã de espíritos iluminados possam trazer a cada um de vocês os merecimentos que vocês têm. E eu deixo aqui meu axé, meu saravá, meu namastê e meu amém. E que Deus nos proteja sempre. Até a próxima semana em nosso programa Mulheres.